Senhoras e senhores, fazendo a abertura da sessão solene, convido a senhora secretária a fazer a leitura de um texto bíblico. Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira. Imitai-lhes a fé. Obrigado, senhora secretária. Lembramos a todos os senhores e as senhoras que a sessão solene é para homenagear, com o título de cidadão lajadense, o senhor pastor Aldino Krieger. O pastor é um exemplo de dedicação à nossa comunidade, com uma trajetória voltada ao desenvolvimento no âmbito religioso e assistencial. Sua obra abrange a construção de templos, disseminação da educação cristã e o trabalho beneficente através do Centro Social 300 de Gideão. Convidamos o vereador Nilson José Duarte, proponente da homenagem, para fazer o uso da palavra. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a essa Casa Legislativa. Quero saudar o homenageado, pastor Krieger, e tem sido um pai, tem sido ali um pai para mim, para minha família, tem abraçado a gente há 14 anos, que a gente congrega na Igreja Assembleia de Deus. Quero saudar a irmã Maia, guerreira, um coração puro, um coração valente, mulher guerreira, que se o pastor está aqui nessa posição e chegou onde chegou, conquistou tudo que conquistou na cidade de Lajeado, na região, também tem um reconhecimento muito grande a nossa irmã Maia, que a gente sabe que está sempre pronta e não tem hora para lutar e para ajudar a desempenhar os trabalhos sociais na cidade e na região. Deus envia o pastor Krieger à cidade de Lajeado, com a sua família, conforme a gente viu na história. Uma história muito bonita, uma história comovente, que nos enche de orgulho de ter um homem que batalhou, que lutou pela comunidade e que ajudou muita gente. A história do 300 de Leão é muito linda. Muitas pessoas passaram pelo Centro Social 300 de Leão e hoje tem famílias. É lindo de ver. Temos o trabalho da Escola Bíblica Dominical. Está aqui o nosso coordenador, que é um trabalho muito bonito que é feito. Então, chegar aqui, teve o apoio da igreja, teve o apoio do pastor Krieger. E, acima de tudo, o nosso Deus, que permite eu estar aqui nesse dia. Então, parabéns, pastor Aldino Krieger. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Marcelo Calmo, a fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Uma saudação especial a todos os visitantes que vêm de longe, vêm a Lajeado prestigiar esse ato solene que eu tenho a honra de poder participar e poder cumprimentar o pastor Krieger e sua esposa, dona Maia Krieger, e estender toda a nossa gratidão por toda a obra que a sua comunidade, que os 300 de Gideão já proporcionou para a nossa cidade. O 300 tem uma obra, tem um serviço que é muito difícil que se repita, que é justamente construir famílias. Pegar aquela pessoa talvez mais vulnerável e transformar num cidadão. E que uma pessoa que se conseguisse fazer isso já seria um ganho inestimável. Mas a quantidade de pessoas, de famílias, que foram salvas pela sua obra e dos seus colaboradores, pastor, nós, como comunidade, só podemos agradecer. Então, nesse momento tão importante, estendo os cumprimentos pelo aniversário, o Nilson disse que era o dobro do número que ele disse lá, eu não acreditei que seria tanto, não. Mas que o senhor possa triplicar, então, essa idade fazendo bem. Um grande abraço e parabéns. Neste momento, convido o senhor Dr. Luiz Antônio de Abreu Johnson, juiz de direito do foro, para fazer o seu pronunciamento.
Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimento de modo muito especial o homenageado desta noite, pastor Aldino Krieger, e sua esposa, Dona Maia. Cumprimento a todos que se fazem presentes nessa solene sessão. A vida e obra do pastor Aldino foram resumidas neste vídeo que passou, desde a sua infância em Tucunduva, e por lá também dei umas caneteadas em Tucunduva como juiz substituto, ao tempo em que estive também substituto em Santa Rosa. Conheço bem e tenho amigos que por lá residem. As nossas vidas são de peregrinos, andamos por todos os lugares. Mas quero destacar, de um modo muito especial, no que diz respeito a esta homenagem, a esta justa e merecida homenagem que a Câmara de Vereadores presta ao vereador Valdir Blau, e especialmente o proponente, vereador Nilson Duarte. Quero destacar aquilo que eu, como juiz da infância e juventude, acompanho há quase 8 anos. O trabalho que começou lá na década de 70 e depois foi evoluindo, e que hoje, nos termos da lei, se chama Casa de Acolhimento ou entidade, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, se chama entidade de acolhimento institucional. O que é isso? O que vem a ser isso? Nada mais é do que, no tempo passado, os abrigos, os quais recolhiam as crianças e adolescentes, os menores, no tempo passado se chamavam menores, hoje crianças e adolescentes, em situação de risco e vulnerabilidade. Uma entidade de acolhimento institucional é um braço do Estado e que exerce funções que o Estado, quando tem que intervir numa família que abandona, que negligencia nos seus deveres de família, de uma família desestruturada, ou de, muitas vezes, de uma família inexistente. Essas funções e essas nobres funções, a entidade de acolhimento institucional 300 de Gideon se destaca como, e eu digo isto porque conheço muitas no Brasil, é uma das entidades de acolhimento institucional de referência nacional. Não há no estado do Rio Grande do Sul, isso eu posso afirmar com absoluta certeza, casa de acolhimento institucional que preencha todos os requisitos e que são difíceis de serem preenchidos, como preenche o nosso 300 de Gideon. Manter uma equipe técnica multidisciplinar não é para qualquer entidade, não é para qualquer. É necessário ter uma visão de administrador para implementar e executar aquilo que muitos, até bem pouco tempo, chamavam de uma legislação da Suíça aplicada no Brasil. Talvez pela sua experiência internacional, andou tanto nesse mundo, que sabe, soube como interpretar a legislação e fazer com que o 300 de Gideon seja um exemplo e uma referência como casa de abrigamento, como casa de acolhimento,
como casa de afeto, como casa de cuidados, como casa de carinho, como casa que prepara de uma forma, e deveria ser assim, e o senhor sabe muito bem, né, pastor, que o acolhimento institucional deveria ser uma medida de intervenção breve e excepcional, e que nós deveríamos ter famílias substitutas, e lamentavelmente não temos, e muitos, e é um desafio permanente do Dr. Sérgio Diefenbach e nosso. O Dr. Sérgio Diefenbach é o promotor da matéria e eu sou o juiz da matéria, né? O banco de afetos, como nós chamamos o cadastro, de pessoas habilitadas à adoção, ainda, embora todos os esforços, e a comarca de Lajeado tem um projeto excepcional e que também é todo uma rede, essa rede de Lajeado espetacular, né, e que talvez faça com que o pastor Krieger esteja aí há 41 anos, faça com que todos os profissionais que venham para Lajeado fiquem em Lajeado mais tempo. Por quê? Porque tem justamente esses equipamentos que não se encontram em outras comarcas, e muito menos, para os senhores terem uma ideia, muito menos, não há, só a título de exemplo, não há nenhuma casa de acolhimento institucional, não há nenhum abrigo entre os 101 abrigos de Porto Alegre que se iguale ao 300 de Gideon. Apenas para citar a obra do pastor Krieger, e que começou antes com o orfanato, né, numa cultura anterior. Mas receba esta casa, os cumprimentos, e aí como juiz diretor do foro, receba esta casa, os cumprimentos por homenagear o pastor Krieger e, em via de consequência, a sua esposa, Dona Maia, concedendo o título de cidadão lajeadense, justa homenagem a uma pessoa que se dedica permanentemente não só à espiritualidade, mas ao bem daquelas pessoas que mais necessitam, daquelas pessoas que têm um drama, um dos dramas mais fortes humanos, trazendo nas suas costas. Receba, pastor Krieger, as homenagens do Poder Judiciário e continue perseverando nesta cidade e em todas as cidades pelas quais o Senhor espalhou o seu rebanho, os fiéis e os seus templos. Continue com essa espiritualidade e com essa força de vontade de construir e de fazer o bem. Meu muito obrigado. Neste momento, convido o senhor prefeito municipal, vereadores e autoridades que compõem a mesa a fazer a entrega do título de cidadão lajadense ao pastor Aldino Krieger. Neste momento, fizemos a entrega do título de cidadão lajadense ao senhor, por merecimento por toda esta casa e autoridades do município de Lajeado. Um abraço e muito obrigado.